E aí, pessoal, bem-vindos aqui à apresentação do NeuralSales. O NeuralSales, que é o lançamento, uma inovação aí de desenvolvimento 100% nossa tecnologia. A gente está super feliz aí em anunciar para o mercado. Ele é o único CRM totalmente manejado por inteligência artificial. Então, você já imaginou os seus leads avançando aí na sua jornada de compra de forma automática? E o melhor, seguindo aí fielmente suas melhores estratégias de venda. Você sabe o quão difícil é desenhar uma estratégia de venda e fazer com que o time de vendas siga fielmente cada passo, cada abordagem que deve ser feita, né? Cada parte da cadência da estratégia. Muito bem, pessoal. Então, vindo aqui para dentro do sistema, a seguinte seção do NeuralSales, essa é a cara que a gente vai ver inicialmente. Então, aqui a gente tem um dashboard. Eu queria saber mais desse dashboard. Primeiro, eu vou falar das configurações do NeuralSales, das etapas de funil, a área de trabalho mesmo do NeuralSales. Aqui, então, na parte de Kanban, é onde a gente vai, de fato, configurar o nosso funil. Observe que quando você entrou pela primeira vez no NeuralSales, ele já criou um funil padrão para você. Esse funil padrão, ele tem a parte de standby, que são todos os leads que você já tem leads na sua conta, certo? Esses leads não estão ainda no funil de vendas, então eles estão em standby, certo? Criamos aqui, então, automaticamente um funil de topo, meio e fundo, e, como padrão, temos aqui os descartados e convertidos, né? Que são leads que foram descartados, de fato, e leads convertidos que compraram, vamos dizer assim, né? Ou converter, seja lá qual for o objetivo aqui do seu funil. Aqui, pessoal, funciona tudo como um CRM mesmo. Então, aqui, o Kanban mesmo, você vai arrastando leads, né? Se você mesmo quiser manejar isso aqui, você vai arrastando para um lado para o outro, você pode trocar as etapas de ordem também, ó, tá bom? Então, isso aqui é bem padrão aí de CRM aí na estrutura Kanban que a gente já conhece. Mas, lembrando, você só vai precisar manejar leads se você quiser intervir, porque a inteligência artificial vai fazer isso de forma automática para você, de acordo com as configurações que você fizer, certo? A partir do momento que o lead entrou aqui no topo, a inteligência artificial começa a atuar com as abordagens e com as regras de entrada de cada etapa de funil que você criar. Lembrando que, se o funil está desativado aqui, nenhuma ação automática vai acontecer, tá bom? Então, enquanto você está configurando, você deixa aqui desativado, e caso você queira que, de fato, as ações automáticas parem de ocorrer, você deixa aqui desativado. Podemos criar uma etapa. Então, vamos começar pelas etapas. Vou criar uma etapa como se eu estivesse criando o topo de funil, tá? Topo 2. Vou chamar de topo 2, porque já existe um topo aqui. Vou escolher uma cor para a minha etapa, sei lá. Escolher uma cor aqui aleatória, e também podemos escolher um ícone para a etapa. Escolher esse ícone. Bom? Ó, então, criamos a nossa etapa de funil, ela já apareceu aqui. E aqui a gente vem para as configurações dessa etapa. Vamos configurar o meu topo de funil. Pessoal, o meu topo é a minha entrada de lead, é o topo onde o lead entra. Então aqui eu vou configurar um custo por lead. Para que eu vou alimentar com esse custo por lead? Todo lead que entrar no funil vai ser registrado com esse custo por lead. E com isso, lá no final, você vai conseguir ter uma métrica de preço por conversão, custo por conversão, que é uma métrica muito importante. Quanto você gasta para cada lead convertido, para cada venda que você faz. Então vamos dizer que eu estou com uma aquisição de lead aí de aproximadamente R$8, tá bom? Aqui eu vou falar qual que é o tempo máximo que o lead pode permanecer nessa etapa. Então vamos dizer que o lead entrou no topo de funil, mas ele ficou ali, 10 dias e não atendeu nenhum critério para ele andar no funil. Esse lead vai automaticamente passar para a etapa descartado. Significa que, mesmo com as minhas abordagens, eu ainda dei um prazo maior, deixei ele 10 dias ali, e o lead ainda não foi, não desenvolveu, né, na jornada. Então, eu estou descartando ele. E aqui, a gente vai puxar exatamente aquelas informações que a gente tinha ali na apresentação. Vou copiar aquela parte aqui, ó, do topo, que é, entendemos que o lead é um médico que ainda não descobriu que está atualizado, etc e tal. E aqui, eu vou criar as minhas estratégias de abordagem. Então, vamos criar uma nova estratégia. Então aqui, pessoal, para criar uma nova estratégia, eu vou dar um nome, tá? Aqui eu vou dar abordagem. Vou falar qual que é a ordem, né, de execução dela. No caso, ela é a primeira, né? Por enquanto não tem nenhuma outra criada. Qual que é o tipo de abordagem? É uma instrução para que a IA gere a mensagem, ou é uma mensagem pronta? Às vezes você não quer que a IA gere a mensagem, você quer disparar uma mensagem pronta. Aí você clica aqui, mensagem pré-definida. Mas não, às vezes você quer, no geral, né, no estudo de caso ali, a gente explora só instrução para que a IA gere uma mensagem. Eu acho que fica mais personalizada, ela vai entender o momento do cliente, né? Então, a gente usa aqui uma instrução para que a IA gere uma mensagem. Quando que eu usaria uma mensagem pré-definida? Sei lá, às vezes tem um áudio do professor do curso que quer ser disparado pro lead. Aí faz sentido. A mensagem pronta, você vai lá e anexa o áudio e vai dar tudo certo, tá bom? Então, aqui na instrução para que a IA gere a mensagem, vou colocar aqui a instrução, que é justamente aquela instrução que a gente trouxe ali, né? Bom de lead explorando, que no último ano 14 novas diretrizes foram publicadas. E aqui eu vou dar os critérios de execução. Isso aqui é o seguinte.
Imagina que, no momento de executar essa abordagem, a IA vai avaliar esses critérios antes para decidir se faz ou não tem privilégio, né? Então, vamos dizer que você não quer executar essa abordagem caso o lead tenha já tocado nesse assunto das 14 novas diretrizes, né? Aí você coloca, execute essa abordagem sempre que o lead ainda não tiver tocado no tema de 14 novas diretrizes publicadas. Sim ou não? Ou não, se você quer que independente seja executado, você colocaria aqui, sempre execute essa abordagem. Então, esse tipo aqui serve para você dar critérios de quando a IA deve ou não executar a abordagem, certo? E aqui você poderia anexar arquivos para que a IA envie junto a mensagem de abordagem, né? E aí você pode anexar quantos arquivos você quiser, acho que até 10 arquivos. Aí você vai clicar em salvar e pronto, essa abordagem está salva aqui, certo? Ó, e você pode criar novas abordagens. Topo de funil configurar, vou fazer a mesma coisa para o meio de funil. Vou dar aquela descrição, certo? Agora sim, os critérios de entrada, que é essa parte aqui, quando o lead deve entrar, né? Então, isso aqui são os critérios de entrada. Vou salvar, beleza, meio de funil configurar, e o fundo de funil é a mesma coisa. Então eu não vou criar aqui agora, pessoal, o fundo de funil, porque vocês já entenderam a ideia, né? Tem um outro detalhe aqui, que é importante configurar, certo? Que, aqui ó, se você clicar aqui, são os critérios para se descartar um lead e os critérios para se converter um lead. Então, por exemplo, mova um lead para essa etapa sempre que ele solicitar que não deseja mais receber mensagens. O lead pediu para parar de falar com ele, então move ele para cá. E convertido, mova o lead para essa etapa sempre que o cliente solicitar o link de compra. Seria um exemplo também. Seu funil precisa disso para funcionar, tá, pessoal? Esses critérios e as etapas obrigatórias, que são os descartados e os convertidos. Vamos falar na edição do lead. A edição do lead, a gente vai poder dar nome, e-mail, telefone, data de nascimento, gênero, qual etapa que ele está, eu posso mudar, né, através aqui desse Natal, ou eu posso arrastar lá, daquele jeito que eu mostrei no início. Aqui é um campo para detalhes do cliente. Esse campo aqui mostra se ele está, se o assistente está liberado ou não para conversar com esse cliente. Controles do multi-atendimento mostra se esse lead é atribuído a algum usuário ou se ele é exclusivo a algum usuário, tá bom? E se ele está fixado ou não lá no multi-atendimento, que já é outra parte do nosso software, aqui, outro módulo do nosso. Configurações adicionais. Aqui, olha que legal, você pode dar tags pro cliente, né? As tags têm cores, inclusive, ó, nova tag. Vou criar uma tag nessa por aqui, interesse. Aí você cria e adiciona a tag de interesse aqui do cliente. Ó. Adicionei essa tag. Então o cliente agora tem a tag de interesse, beleza? E aqui você pode registrar interações, ó. Por exemplo, vou falar que o Daniel interagiu com o cliente. Ao conversar com o cliente por telefone, ele informou que não está atualizado. Quanto que foi a interação e o horário da interação. Então, essa interação vai ficar registrada aqui com o cliente e também comentários podem ser feitos a respeito do cliente. Beleza? E aí, você pode salvar. Aqui você pode fazer pesquisas, por exemplo, eu poderia pesquisar aqui, um dado, e se eu clicar aqui vai aparecer só os neonatos que existem. E também eu posso fazer um filtro mais amplo, por exemplo, quero pesquisar só no stand-by Leonardo. Aí beleza, então apareceu só esse cara aqui e sumiram as outras etapas, tá vendo? Tudo que eu filtrar aqui, eu posso vir aqui e exportar. Quando eu exportar, esses leads que foram filtrados aqui, eles vão ser baixados em Excel e você vai poder ter um Excel aí com seus leads. Isso vai mostrar em qual etapa cada lead está, né? Tudo obedecendo esses filtros aqui. Esse balãozinho aqui mostra quantos comentários o lead tem, esse raiozinho mostra quantas interações foram registradas, e se você passar o mouse aqui, vai mostrar um histórico desse contato. Foi criado tal data, e aí ele transicionou de etapa de funil tal data, teve um comentário registrado em tal data, teve uma abordagem feita em tal data, então vai ser basicamente um histórico desse lead aqui. Se ele tiver uma abordagem agendada, você consegue antecipar essa verdade. Vou clicar aqui, ó, a abordagem abaixo será executada de forma antecipada. Abordagem 1, confirmar. Para que isso serve? Para você simular o seu funil, ver como o assistente está fazendo a abordagem. Então é uma ferramenta muito legal para isso, beleza? Então é só confirmar aqui que essa abordagem vai ser feita. Aqui nessa parte do plantão também, tá tudo esclarecido. Você pode criar novas etapas clicando aqui, clicando aqui. Essas etapas são obrigatórias, não podem ser arrastadas nem excluídas, convertidas e descartadas. Da mesma forma, a etapa stand-by também não pode ser descartada nem excluída. Se você quer criar um lead diretamente dentro de qualquer etapa, é só clicar aqui em novo lead. Quando você criar um lead dentro de uma etapa que tem abordagem, essas abordagens já vão ser agendadas para esse lead. Tá bom?
Eu posso também excluir uma etapa do funil. Quando eu excluo uma etapa do funil, se ela não tem nenhum lead, eu simplesmente excluo, certo? Agora, se a etapa tem lead dentro dela, ele me pergunta para onde esses leads vão. Agora vamos pro dashboard, né? O dashboard, ele vai ter um resumo e métricas do seu CRM, certo? Então ele vai ter aqui o seu funil, mostrando quantos estão lá no standby, quantos estão no topo, meio e fundo, ou em qualquer outra etapa que você criou. Ele vai te dar uma taxa de conversão dos últimos 7 dias, uma taxa de abandono dos últimos 7 dias, e o tempo médio da jornada do seu lead também, que é legal, um dado, né? Aqui a gente tem um resumo do seu funil, ó, você tem 3 etapas criadas, 2 abordagens criadas, um contato ativo, uma abordagem agendada, 0 abordagens executadas, 0 abordagens efetivadas. Aqui já é um resumão das conversões dos últimos 4 meses, móveis, né? Aqui a gente tem uma taxa de conversão por etapa. E aqui também você vai poder ver, poxa, deixa eu ver esse meio do funil, quanto que ele está convertendo, quanto que ele converteu no último mês. De todo mundo que entra no meio do funil, só 10% está descendo. O resto tudo tá se perdendo, tá indo para descartados. Precisa melhorar realmente o funil. Então, olha só a oportunidade de melhoria que você vai ter de fazer o seu processo de venda aqui, avaliando por etapa como está sendo a performance de cada etapa. Beleza? Então, esse é o NeuroSales, tecnologia única, inovadora, não existe no mercado. Espero que vocês gostem. Comecem a usar o NeuroSales, entrem em contato conosco para tirar qualquer dúvida e estamos à disposição.